Texto bíblico, Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, contristaram-se muito e lhe foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoais cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica Dominical no RBTV. Vemos aí essa leitura bíblica tão importante para essa lição que fala sobre o relacionamento e o perdão. Mas antes de entrar na lição, enquanto você está assistindo esse vídeo, é bem provável que já esteja disponível nas livrarias as lições bíblicas de jovens do primeiro trimestre de 2016. Creio que você já está sabendo que sou comentarista desta lição. E junto com a lição também está sendo lançado o livro com subsídios para a lição. A lição trata de 9 capítulos da Carta aos Romanos, ou Epístola aos Romanos, como queira, e o livro trata dos 16 capítulos, portanto aborda toda a Carta aos Romanos, bem como aprofunda mais nos capítulos que já é tratado na revista. Então não perca a oportunidade de adquirir o livro para você estudar junto com a lição, e creio que muito vai ajudar você. Você que é jovem, talvez não possa comprar o livro, ainda não trabalha, peça a seu pai como presente de final de ano, de Natal, para você ler esse texto. E você que é pai, pode comprar para os seus filhos e também estudar, porque a Epístola aos Romanos, a Carta aos Romanos, ela traz uma fundamentação bíblica, teológica muito grande na questão da fundamentação das doutrinas bíblicas cristãs. Então é importante você ter esse livro, que independente da lição de jovens, é fundamental que você tenha na sua biblioteca para você estudar a respeito dos fundamentos básicos da vida cristã. Voltando então à lição de hoje. Vamos ver nessa lição que não tem como você ser cristão ou dizer-se cristão e não imitar a Cristo na relação do perdão. Nós vamos ver nesta lição que a falta de perdão leva muitas pessoas à questão da ira, ansiedade, doenças, porque a pessoa não consegue lidar com essa situação de perdoar o seu próximo. No sentido original da palavra do perdão, quando a pessoa não perdoa, é como se a pessoa pegasse aquela pessoa que ele não perdoa, que ele está irado com ela, colocar na sua costa e carregar durante todo o seu tempo. É o sentido original de quando a pessoa não perdoa ou não consegue perdoar a outra pessoa. Ou seja, carregar o peso da pessoa sobre si é um peso muito grande, que as pessoas muitas vezes carregam na sua vida e sofrem por não saber lidar com essa situação. Então o perdão é muito importante para a comunhão com Deus, como vamos ver nesta lição, e a comunhão com as demais pessoas e consigo mesmo.
E nesta lição nós vamos aprender sobre a doutrina do perdão e a sua importância nas interações humanas, ou seja, nos relacionamentos interpessoais, como eu já disse, e também o relacionamento com Deus. O que é perdão? Item 1. Nas línguas bíblicas. Origem hebraica, ação misericordiosa de Deus de livramento da culpa e do castigo advindos pela transgressão. Origem grega, quer dizer soltar, cancelar, remir e perdoar, perdão dos pecados e ofensa. Pelo que demonstra tanto na língua hebraica como na língua grega, que são as principais línguas do texto bíblico das Escrituras, o Antigo Testamento na sua quase totalidade na língua hebraica, com partes em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então tem o significado de perdão, está sempre relacionado por um ato misericordioso, por uma transgressão, por algo que venha a ferir o outro, no caso Deus, ou o outro ser humano. Então é a capacidade que a pessoa tem de ter misericórdia da pessoa, mesmo essa pessoa tendo afligido, feito algo contra você. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, guardadas as devidas proporções de diferenças, nós vemos que o que tem de comum entre o significado é essa ação misericordiosa com alguém que feriu um outro alguém. Essa pessoa ferida tem a capacidade de perdoar para que o relacionamento não se rompa, mas que possa, pelo contrário, muitas vezes se solidificar muito mais também. Então é um momento de você pensar, de levar os seus alunos, você que é professor, professora, alunas, também a pensar sobre a sua vida, se a falta de perdão não tem sido um problema para a sua vida espiritual, para a sua vida social. Item 2. Nos atos e ensinos de Jesus. O perdão foi ensinado e praticado por Jesus. Desde o cancelamento do efeito do pecado cometido, à aceitação graciosa do pecador, a comunhão com Deus. A morte no Calvário como oferta escatológica do perdão, anunciada pelos profetas. O exemplo de Jesus é o exemplo máximo para o perdão, e não só para o perdão, mas aqui como uma lição sobre o perdão, nós vemos o exemplo de Jesus de como ele tratava as pessoas que haviam cometido pecados. Aí nós vemos aí Jesus, na sua natureza divina, perdoando as pessoas os seus pecados, e que provocou uma revolta dos judeus, que afirmando que somente Deus poderia perdoar, mas aí nós vemos aí a questão da natureza divina de Jesus. Mas Jesus também nos seus relacionamentos com as pessoas, aquelas pessoas que traíram, as pessoas que maltrataram, as pessoas que agiram de forma agressiva, que humilharam, oprimiram ao Senhor Jesus, nós vemos que ele tratou-os com misericórdia. Nós vemos as próprias pessoas que o mataram na sua morte de cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, no seu ato misericordioso, e como Deus, nós vemos aí o maior exemplo de perdão, que é o perdão dos pecados, ou seja, um momento em que ele mesmo se doa para a reconciliação do ser humano para com Deus, o religare, que é o sentido da religião, que já citei outras vezes, no latim, que é a religação do ser humano distanciado de Deus com Deus novamente, através da morte de Cristo. Aquele que não somente perdoa, mas doa a si mesmo para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. E os ensinos de Jesus estão repletos de exemplos da necessidade de perdão. Um exemplo clássico é quando ele ensina sobre a oração do Pai Nosso, onde ele diz que perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos aos nossos ofensores. Então, está vinculado aí nesta oração, e como nós vemos no texto bíblico lido, o perdão dos nossos pecados diante de Deus, da forma que nós também perdoamos as outras pessoas. Você tem pensado sobre isso? Pense. Item 3. Nos ensinos das epístolas. Aparece no contexto da doutrina da justificação e da graça divina. Romanos. Possibilita a participação do pecador arrependido na justiça de Cristo em Deus.
Nas epístolas, nós vemos aqui a ênfase dada para a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. Você vai estudar bastante sobre isso nas lições bíblicas do próximo semestre que eu comentei, como já citei no início dessa lição, do vídeo. Vamos tratar e vamos ter uma lição específica para tratar sobre a doutrina da justificação pela fé. Então, nas epístolas, e em especial em Romanos, está muito claro esse ensinamento a respeito do perdão, que a justificação não é por méritos humanos, não é por feitos humanos, mas unicamente pela graça e a misericórdia de Deus. Todos aqueles que vêm até Deus e se coloca à disposição de Deus, reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo como única forma, um meio de se reconciliar com Deus e para ter o perdão dos pecados unicamente pela fé, então essa pessoa ela é justificada. Deus acredita na sua conta, como nós vemos lá em Romano, quando o apóstolo ele cita Gênesis 15:6, o exemplo de Abraão, onde ele foi creditado na sua conta, é o termo mais próximo do original, e ele foi justificado pela fé, como um exemplo, um protótipo da fé cristã. Então nós vemos que nos exemplos das epístolas, em especial em Romanos, um grande exemplo da misericórdia, do perdão de Deus para com os seres humanos e trazendo sobre nós uma responsabilidade, que nós também temos o mesmo procedimento com as demais pessoas, mesmo não merecedoras do perdão. Para pensar, não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Machado de Assis. Ponto importante. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tertuliano. A frase de Tertuliano é muito importante. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Então, a tendência do ser humano geralmente é vingar-se por aquilo que fizeram contra ele. E na sequência ele diz, quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então a pessoa que perdoa e consegue perdoar, tem essa capacidade de perdão, ele se livra desse peso e ele vive livre, ele voa e consegue flutuar nas asas do Espírito, fazendo aí uma frase poética, porque ele consegue se libertar do peso da falta de perdão. Quando ele perdoa, ele se liberta, ele consegue então flutuar nas asas do Espírito e ter paz e ser feliz, diferente daquele que prefere vingar-se. Tópico 2. O que não é perdão? Item 1. Não é fraqueza e covardia. O perdão não pode ser visto como fraqueza ou covardia. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Mais uma vez citamos aqui a frase de Tertuliano, para reforçar essa questão que é colocada nesse item, que o perdão não pode ser visto como uma fraqueza ou covardia. Tem muitas pessoas que entendem que perdoar é uma fraqueza, a pessoa é fraca, acaba perdoando a quem te ofendeu, a pessoa não se valoriza, não tem autoestima. Não é isso? Então o perdão é algo natural para o cristão. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Por isso que foi um dos principais ensinamentos de Jesus e das grandes dificuldades que os próprios discípulos e apóstolos tiveram, muitas vezes nos seus próprios relacionamentos. Por isso que é importante nós identificarmos a necessidade e a importância dessa capacidade de perdoar na nossa vida, nos relacionamentos conjugais, no ambiente de trabalho, na escola, na igreja e assim por diante. É uma forma de nós termos paz, de nós termos vida. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de covardia, mas sim sinal de fortaleza. Tem pessoas que dizem, homem que é homem, ele se vinga. A palavra de Deus diz que o homem cristão, ele perdoa. Não é tolerância ao erro. Quem perdoa não é conivente com o erro que lhe foi cometido, mas suporta a ofensa e a perdoa. Não é fácil a prática do perdão, por isso muitos sofrem. Então o que não é perdão também não é conivência com o erro. Quando Deus perdoa o ser humano, não quer dizer que ele aprova aquela atitude, mas sim ele aprova a atitude de arrependimento, a atitude de mudança de comportamento. É isso que Deus coloca. Então, quando
você perdoa não quer dizer que você concorda com o que a pessoa fez. É importante que a pessoa perdoada, ela reconheça a falha que cometeu, se arrependa e muda de comportamento. Então esse é o papel do perdão, é para que haja um crescimento tanto de quem perdoou e de quem é perdoado. Os dois podem crescer com o ato de perdão. Mas como já disse anteriormente, é fácil perdoar? Não, é algo difícil e nós precisamos exercitar o perdão. Não é anular a justiça. O perdão de modo algum anula o exercício ou prática da justiça. O perdão dos pecados não quer dizer absolvição da pena do pecado no aspecto humano. Aí vem a questão do perdão e a consequência. Como já disse no item anterior, é necessário que haja uma mudança, um arrependimento, mudança de comportamento. Quando a pessoa perdoa uma outra, não quer dizer que a pessoa não tem que assumir as consequências pelo seu erro. Existe uma diferença entre perdoar e a pessoa sofrer as consequências pelo seu erro. Então, perdoa, mas é o seguinte, você vai ter que corrigir tal coisa, assim, assim. Deus, ele exige de nós uma mudança de comportamento para o perdão. Ele perdoa, ele nos justifica, é o processo da justificação, como já citei anteriormente, mas a pessoa, como já citei também em outros vídeos, ele recebe o perdão de Deus, mas a consequência pelo seu erro no aspecto humano, ele tem que assumir essa responsabilidade. Deus pode até atenuar, mas a responsabilidade sobre o erro, a pessoa precisa assumir. Por isso que é importante essa consciência na questão da diferença entre o perdão e a responsabilidade pelos atos cometidos. Para pensar, Jesus ensinou que a justiça divina é distributiva e misericordiosa. Ponto importante do tópico: o exercício do perdão é uma lembrança de nossa posição diante de Deus. Tópico 3. Perdão, base de relacionamento saudáveis. Item 1. Conflito nos relacionamentos. Não existe interação humana perfeita e por isso a dádiva do perdão deve estar presente. Mateus 18, 21 e 22. Já foi mencionado em lições anteriores que não existe relacionamentos perfeitos. Os conflitos são naturais, desde que haja relação de duas pessoas. Vai acontecer conflitos em determinado momento, mas é importante nós tratarmos esses conflitos e sairmos mais experientes e vitoriosos desses conflitos. As relações não são perfeitas, existem problemas, dificuldades, mas nós temos que ser maduros o suficiente para superarmos e lidarmos com essa situação. De forma madura, lidarmos com esse conflito e superarmos. Por isso que é importante o exercício do perdão. O perdão nos ajuda a superar os conflitos nos relacionamentos. É o momento de você refletir como estão os seus relacionamentos. Quais relacionamentos que estão partidos, que foram desvinculados, destruídos. É um momento, muitas vezes, de você pensar e verificar a possibilidade de rever esses relacionamentos que se perderam ao longo do tempo, para que você possa ter paz na sua consciência, na sua vida e ter vitória na sua vida espiritual. As duas dimensões do perdão. Vertical, advém de Deus para o homem, removendo a culpa. Horizontal, diz respeito ao tratamento dispensado ao próximo. As duas dimensões são interdependentes. Existem, então, duas dimensões do perdão. Horizontal, que é no sentido entre o ser humano e Deus, e na vertical, entre os seres humanos. E nessa frase dissemos aí que esses dois, tanto horizontal como vertical, são interdependentes, ou seja, um depende do outro. É como já citei anteriormente, a oração do Pai Nosso. E o texto bíblico que foi lido no início desta lição também, fica bem clara essa interdependência, aonde nós que recebemos o perdão de Deus, nós precisamos também exercitar o perdão com as pessoas que nos ofendem. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A lição da oração do Pai Nosso é muito importante e um aspecto muito importante para a vida cristã, em especial para a salvação do ser humano, que muitas vezes não é dada a devida atenção. É o momento nessa lição de nos aprofundarmos e refletirmos um pouco mais sobre essa questão das dimensões do perdão, na horizontal, na vertical e a interdependência entre eles. Ou, melhor, entre elas, as duas dimensões. A dádiva do perdão.
Perdoar é o melhor remédio para curar as feridas da alma, tristeza, angústia, compaixão própria, depressão, entre outras. O exercício do perdão traz saúde para a vida. Perdoe e viva feliz. O perdão é apresentado aqui como um antídoto ou um remédio para muitas doenças da alma, como tristeza, ansiedade, depressão. Então, muitas pessoas que estão vivendo angustiadas, ansiosas, tristes, por causa da falta do perdão, por não ter a capacidade de perdoar quem a ofendeu. Vive triste, angustiado e muitas vezes pede a Deus para resolver o seu problema de depressão, as suas dificuldades, as suas doenças da alma. E muitas vezes não recebe a resposta porque a causa está dentro de si. É preciso a pessoa resolver isso primeiro. Ela é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos. Então depende muitas vezes, a sua cura depende muitas vezes de uma atitude sua em relação a alguém que você não consegue perdoar. Quer viver feliz? Quer viver em paz? Dissemos aqui nesta frase: perdoe. Quer viver feliz? Perdoe. Para pensar, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Ponto importante do tópico: o juízo final será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Tiago 2:13. Considerações finais. O que podemos aprender desta lição? Cristo é o maior exemplo de perdão, tanto nos ensinos como na prática. Os ensinos de Jesus, a questão do perdão ficou bem evidente. Jesus ensinou e trouxe ensinamentos claros a respeito do perdão, sobre as dimensões do perdão, como já vimos, mas acima de tudo, Jesus demonstrou através do seu relacionamento com as pessoas enquanto aqui na terra, convivendo com os seres humanos, exemplos práticos de perdão, como ele perdoou as pessoas que o feriram, que o agrediram. Então nós vemos Jesus como o exemplo máximo de perdão, tanto no seu ensino como na prática. Quer aprender um pouco mais sobre a prática do perdão? Estude um pouco mais sobre os ensinos de Jesus e como Jesus praticou o perdão. O perdão não é fraqueza e covardia, tolerância ao erro e nem contrário à justiça. Então nós vimos nesta lição que o perdão não é covardia coisa alguma, não é ser covarde, é ser um homem, uma mulher que tem a capacidade de perdoar. Pelo contrário, é uma fortaleza. Nós vimos que não é tolerância ao erro também, porque quem perdoa, ele perdoa por misericórdia o ato da pessoa, mas a pessoa ela precisa também mudar o seu comportamento, assim como é o nosso relacionamento com Deus. Não quer dizer que quem perdoa é conivente com o erro, mas é misericordiosa com a atitude, o erro da pessoa, buscando uma melhoria no relacionamento. Também não é contrária à justiça. Aí a própria doutrina da justificação pela fé, que não é uma injustiça Deus perdoar as pessoas pela fé e não por méritos humanos, mas é uma justificação pela fé na obra vicária de Cristo Jesus, na busca de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vida. É a justiça de Deus. Os conflitos são inevitáveis nos relacionamentos. Por isso, o perdão, nas suas duas dimensões, vertical e horizontal, se constitui a base para a manutenção de relacionamentos saudáveis. Nós vimos no último tópico que os conflitos são inevitáveis. Eles acontecem em qualquer relacionamento dos seres humanos. Por isso, a importância do perdão nas suas duas dimensões, horizontal e vertical. Recebemos o perdão de Deus e também perdoarmos as pessoas com quem nós convivemos e muitas vezes nos ofendem, como ofenderam também a Jesus. E esse conceito e esse entendimento e essa capacidade para absorver e aprender a perdoar é que fundamentam os relacionamentos interpessoais e é a base para relacionamentos saudáveis. O título da revista desse trimestre: Relacionamentos Saudáveis. Espero ter ajudado você no seu estudo e peço que você nos ajude. Então sempre estou pedindo isso para você. Nos ajude compartilhando com a sua rede social. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a comunhão
e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima lição.